Você acha que é certo as mulheres pregarem na igreja? Você já ouviu falar sobre isso? Com certeza você já ouviu falar e eu também já ouvi. Mas o que você pensa sobre isso? A gente vai fazer um react hoje de um debate da Ruth Benigno e do Tiago, ele chama Tiago Naruzzi, lá no debate do pastor César Cavalcante na Rádio Musical. A gente vai reagir a esse debate aqui. Pegou fogo, ardeu. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Provavelmente eu divido esse debate, gente, em 2, 3 debates, para 2, 3 partes, né, para não ficar muito longo. Tá ok? Mas vamos lá para você ver. Se inscreve no canal, deixa o seu like para fortalecer. E você que está visitando a primeira vez, também se inscreve em fazer parte da família dos Jesus Talkianos. Valeu? Mas antes de ir pro debate, eu quero deixar uma informação e comunicado para você muito importante. Eu peço que você assista algo que eu quero deixar especialmente para vocês que acompanham o nosso canal. Vamos lá? Tamo junto. Galera, é o seguinte, bem rápido aqui, olha só, eu, Thiago, criei um treinamento de minha autoria mesmo para você dar um upgrade no seu canal do YouTube, não é para quem está começando, mas para quem já tem um canal no YouTube. Esse treinamento chama Chave de Acesso, por quê? Porque nesse treinamento ele tem 5 a 6 módulos ali, que é uma chave de acesso para você dar um upgrade. Você que já tem um canal que não sobe, não cresce, não aumenta, tá na mesma quantidade de inscritos, que é o que aconteceu comigo durante anos, e você que conhece meu canal, você vai ver que de janeiro para cá, eu ganhei assim praticamente 20 mil inscritos em 4 meses de 2024, a partir de janeiro de 2024, eu aprendi várias coisas, apliquei técnicas e eu montei esse treinamento especificamente para você que quer e tem um canal aí parado que não cresce, não vai para nenhum lado. Eu vou deixar o link aqui na descrição, clica lá, vai lá, olha a página, na minha página, tem tudo escrito lá, tem um vídeo meu explicando tudo tintim por tintim. Eu poderia dar de graça para abençoar as pessoas, só que a questão é que a gente tem taxa de plataforma, tem taxa, enfim, de um monte de coisa que a gente tem que fazer. Então você vai ver que é um preço de uma pizza à vista por mês. Mas enfim, não é isso que eu quero falar de preço ainda, eu quero que você vai lá, clica no link, visita a página, dá uma olhada lá no treinamento e, cara, é só coisa boa que você vai ver a mudança que aconteceu nesse canal Jesus Talkcast. Tudo que eu aprendi até hoje que não deu nada certo e eu fui testando, o que eu aprendi com pessoas, mas o que eu fui testando coisas minhas, que eu fui colocando em prática, eu modelei uma chave de acesso, cara, que, enfim, clica no link, vai lá e dá uma olhada no curso, dá uma olhada no treinamento e você não vai se arrepender. Valeu, tamo junto e vamos embora pro vídeo. Um abraço. E agora, sem mais delongas, vamos agora que o bicho vai pegar. Missionária, na sua opinião, como é que você... eu me lembro que aqui você defendeu que você não defende, por exemplo, o pastorado feminino, mas como você se comporta sobre esse tema? Como você entende essa questão? As mulheres pregarem, elas não podem ser pastores na sua opinião, mas pregar na igreja pode, sim, não e por quê? Porque se elas podem ou não pregar no culto público, e eu defendo que sim, porque diferentemente da posição pastoral feminina, da ordenação feminina, no Novo Testamento não há nenhum respaldo para isso, mas no Novo Testamento há respaldo a mulheres ali que estão pregando. Então eu creio que a grande comissão dada por Cristo foi dada a homens e mulheres também. Há uma diferença muito grande entre pregar e pastorear, né? Porque pregar é transmitir a mensagem do evangelho, que evangeliza, que restaura, que alcança vidas, mas o pastorado que é exercido por homens é uma diferença muito grande. Então assim, João 3... Eu também vou nessa linha aí, é diferente ela pregar do que pastorear uma igreja. 27, João respondeu que o homem não pode receber coisa alguma, dom algum, se não lhe for dado do céu. Então, Deus deu dons aos homens, aquele homens ali é a humanidade. Então, desde que o Senhor nos concede um dom, e esse dom também é para o ensino, nós podemos sim ensinar. E isso envolve também o culto público. Ok. Reverendo, o assunto, claro, é o culto público mesmo, né? Então... Até aí tá tudo bem, até aí tá legal, eu concordo. Na sua opinião, na IPB parece que não pode, né? Como é que funciona essa questão na sua concepção? Isso, vamos lá. É interessante Chega mais pertinho aqui. Que a gente delimite, né, essa proposição como se referindo ao culto público, né? Mas antes mesmo de eu começar as minhas fundamentações, eu acho que é válido a gente ressaltar que, em especial, o que eu vou defender aqui, né, não diz respeito à questão de importância, superioridade, capacidade ou inferioridade, de forma alguma. Mas o que eu vou defender, e aqui eu entendo que em que as mulheres não devem, né, pregar no culto público, é simplesmente por questões escriturísticas, né? E eu vou tentar, na medida do possível, quer dizer, que escriturística você já sabe, ele tá falando que não pode porque tá na Bíblia que não pode, né?
E aí, vamos lá ver. Comentar essa resposta em 3 argumentos: o escriturístico, o dedutivo e o histórico. Por exemplo, né, nós já vimos aqui um ponto de divergência, onde a missionária Ruth diz que no Novo Testamento nós temos indícios de mulheres pregando, né? E eu entendo que nós não temos, mesmo porque se nós olharmos, Jesus Cristo, quando chama os seus apóstolos, todos eles são homens, né? Mas eu acho que vai dar tempo da gente entrar nessas argumentações. Mas eu defendo, reitero, em se tratando de culto público, eu entendo que não. E até esse texto de Mateus 28, da grande comissão, ou Marcos 16, Lucas 22, eu acho que nós poderíamos, né, gastar um tempo para que a gente entenda o que está sendo dito, a quem está sendo dito e em que momento aquilo se cumpre. Né? Mas a gente vai ter tempo de trabalhar isso. Ok, missionária. Então, se Meio nós... estranho, né? Que Jesus chamou os apóstolos. Aí parece que nas outras partes que Jesus falou com a mulher, enfim, inclusive a irmã samaritana lá e tal. E aí, essas partes aí não tá na Bíblia? Vamos lá, vamos ver. Analisarmos, nem a própria igreja presbiteriana, por mais resistência que ela tenha com relação a isso, ela é unânime com relação a essa questão das mulheres pregando no culto público. Eu tenho aqui um documento que é um sínodo, né? Sínodo de Brasília. Esse documento está desatualizado, já teve um outro depois desse, mas aqui... Eu não conheço as igrejas presbiterianas no geral, mas as que eu vi, já conheço, assim, eu nunca vi mulher pregando lá, né? Eu não sei se é o... né? Mas se você já viu, já comenta aí, fala aí. O pastor que pede para trazer, né, para ser mudada essa documentação, eles pedem, declarando que não há impedimento bíblico para que em ocasiões especiais ou situações especiais as mulheres preguem sob a autoridade do pastor. Pedimos, né, eles pedem a revisão daquela documentação, né? E aí foi indo, depois pediram cancelamento e aí, por fim, o pastor disse que não daria, a última palavra, o reverendo aqui, disse que não daria provimento à solicitação. Então, analisando a partir desse contexto aqui, a gente vê que nem mesmo no caso da presbiteriana... Há um movimento lá dentro. Sim, sim. Então, assim, se a gente analisar, há uma importância das mulheres, não só no dom do ensino, como também da pregação. Por exemplo, hoje eu recebo muitos relatos de pessoas que foram despertadas por Deus para essa área do estudo, da pregação, a partir do meu posicionamento. Mas se a mulher recebeu esse dom do céu, ela não recebeu ele para ficar dentro de 4 paredes. O próprio Paulo, quando escreve a Tito que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas, ele não disse que elas têm que ensinar só as mais novas. Então, partindo desse pressuposto, se as mulheres mais velhas devem ensinar só as mais novas, então elas não podem ensinar mulheres mais velhas que elas também. E a Bíblia não faz nenhuma divisão dessa questão. A mulher pode pregar ali fora, mas não pode pregar aqui dentro. Ou a mulher pode pregar só para crianças e outras mulheres, ou enfim. Mas eu gostaria de... analisar aqui, quando o Paulo fala pesado para missionária, porque esses dias ela estava defendendo que o pastorado, olha como é que ela, esses dias ela estava defendendo que o pastorado não é bíblico. Agora ela tem que defender que a mulher pode pregar. É um desafio, porque ela tem que separar muito bem as coisas para não virar heresia. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 3, sobre Evode e Sintique, ele diz que aquelas mulheres se esforçaram no evangelho. Esforçar-se no evangelho, como Paulo era um pregador do evangelho, então alguns teólogos também defendem que essas mulheres pregaram o evangelho. Filemão, capítulo 1, versículo 2, Áfia e Arquipo, eles tinham uma igreja na sua casa, e se eu abro um momento ali na minha casa para receber irmãos, eu também tenho uma oportunidade, uma voz de fala. Então, assim, trazendo novamente para o começo ali, quando eu falei sobre a questão de diferenciar pregador de pastor, o pregar que eu defendo para as mulheres não é com autoridade pastoral, porque eu sou contra o pastorado feminino e cada vez mais, olhando para as pastoras aí, eu vejo que nem todas também estão... É estranho você pregar sem autoridade pastoral. Essa parte aí eu não concordo muito bem com a missionária Ruth, não. Como que você prega sem autoridade pastoral? Como que a pessoa vai pregar... agora eu estou pregando com autoridade pastoral, agora eu estou pregando sem ser autoridade pastoral. Aí ficou meio confuso. Estão preparadas para estar ocupando aquela posição. Mas o pastor, ele não é só um pregador, né? Se nós analisarmos, há várias funções voltadas ao pastor. E que as mulheres, num todo, elas não estão ali preparadas, de uma certa forma, para exercer. Então, o pastor é uma posição de serviço, mas também de autoridade. Sendo assim, as mulheres não devem pregar com essa autoridade pastoral. Reverendo. Só fazer uma observação. A missionária usou aqui o texto de Filipenses, capítulo 4, né? O verbo lá é sinafiléu, que traz a ideia de um trabalho e esforço braçal. Então, nós não podemos usar esse texto para pregação, tá? Só uma observação aqui.
Mas elas se esforçaram braçal para a propagação do evangelho, que é isso que ele fala. Sim, exatamente. Ali não faz menção à pregação. Ali, pelo menos no sentido etimológico da palavra, tá? Em relação aos... Eu tô marcando aqui, porque eu vou me esquecendo, tá? Eu tenho um pouquinho de TDAH aqui. Em relação aos documentos, é bom até para que aqueles que não conhecem, né, a nossa tradição, nós não temos os nossos documentos, nem a confissão de fé, como sendo inerrantes ou inspiradas, como, por exemplo, o catolicismo romano. Então, é normal que essas discussões aconteçam. Por quê? Porque as gerações vão se renovando e as interpretações também. As nossas interpretações não são infalíveis. Então, é estranho. As gerações se renovam, as interpretações dos textos se renovam também? Eu acho que não. Isso é o contexto de um colegiado. Essas discussões são comuns, mas é importante que a gente ressalte que ela não foi para frente porque, majoritariamente, os pastores, os presbíteros entenderam que não há um respaldo bíblico para isso, né? Mas aí eu queria aqui trabalhar o texto, então, que foi usado de Mateus 28, o texto da grande comissão. Diz lá, ide, fazei discípulo. Eu vou fazer uma pergunta retórica, depois, se a senhora quiser responder... Geralmente, as pessoas usam esse texto para fazer a ideia de uma universalidade no chamamento da pregação. Só que nós temos que olhar esse texto com os textos... Ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo bem que ali ele estava falando com os seus apóstolos, mas no meu entender, não significa que porque ele estava falando com os apóstolos... vai ficar somente para os homens. Se ele mandou ide fazer discípulo, enfim, toda criatura, visitar toda criatura e batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer, é toda criatura. Então, todo mundo que eles visitar, chegar e fazer, e discipular, e evangelizar, enfim, e batizar no Espírito Santo, essas pessoas automaticamente vão fazer discípulos. Concorda? Correlatos. Por exemplo... Mateus 28 vai dizer assim, ó, ide, depois vamos discutir a questão desse verbo aqui, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Como? Pregando. Só que aí tem uma outra ação aqui. Fazei discípulos de todas as nações. Todas, não tem vírgula, não tem nada aqui, escolha, não, reservou algum, escolheu, enfim, não tem. Todos são todos. Então todos vão fazer nações e assim vai, é uma cadeia. Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pergunto, nessas igrejas que não aceitam a ordenação feminina, aceitam-se as mulheres batizarem outras mulheres? Se não tiver um homem, aceita. Então, mas aí existe no meu ver, tá, com todo respeito, uma incoerência. Por que necessariamente ou primariamente tem que ser o homem? Nós entendemos que esse texto, e eu espero ter tempo de a gente trabalhá-lo, não diz respeito primariamente a uma ordem universal. Porque foi dado a quem isso aqui? Mas... aos apóstolos. Mas é uma... Qual é o contexto? O pastor César dá aula de hermenêutica. Qual é o contexto imediato aqui? Quem se aproxima de Jesus ao ponto de ele diz, ide. E o interessante é que o verbo aqui, se eu não me engano, me perdoem aqui os exegetas, o verbo está no auristo, particípio, na voz média passiva, no caso nominativo. O que isso significa? Significa que não é um imperativo isso aqui. Ele deveria ser traduzido como uma ação completada no passado. Como assim? Tendo ido. Jesus Cristo dizendo, tendo ido no sentido que eu vou... Né? Por quê? Porque Jesus Cristo levaria-os às mais diversas nações. Lembrando de um contexto do primeiro século em que o mundo... naquela visão, era circunscrita àquela região. E quando se cumpre isso aqui? Mas e aí? Atos. A gente vai chegar lá. Mas aí, tendo ido, mesmo assim, tendo ido, Jesus levaria para pregar todas as nações. Quer dizer, tendo ido, então só ficou lá naquela época? Só ficou naquele tempo? Não, é todas as nações, mas é todas as nações em todos os tempos. Porque é assim que funciona, de todos os tempos. Discípulos de todas as nações. Ele não especifica o homem, o masculino. E aí a mulher que foi tocada pelo Espírito Santo, que foi feita discípulo, automaticamente ela vai fazer discípulo. Cara, não é difícil de entender isso aí. Você pode fazer milhões de teologia, que não tem como não entender. Pergunto, se isso aqui é universal, pegamos os textos correlatos. Vamos pegar Marcos 16, do 14 ao 18. Ele vai dizer a mesma coisa a partir do 15. E disse-lhes,
ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Estes sinais, está no 17, hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Mais uma vez, estes sinais hão de acompanhar aqueles, não só os homens que creem, mas aqueles que creem. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se em alguma coisa mortífera beberem, não lhes farás mal. Pergunto, se isso é universal, não só o que diz respeito ao 16, mas o 17 e o 18 também tem que valer para hoje. Aí as pessoas geralmente enfatizam as novas línguas. Tá, mas e o pegar em serpentes e o ser imune a veneno? Então, mas todos os continuistas creem que vale para hoje. Pois Sim. é. E... Só que na prática, e aqui eu falo com todo respeito, tá? Não estou aqui questionando a validade das ações ou da crença. Eu estou perguntando. Eu geralmente vejo uma ênfase maior na questão, por exemplo, da cura. Deus me usou para curar. Mas e na questão dos venenos ou de tocar em serpentes? Aí as pessoas geralmente recorrem em que sentido? Não tentarás o ser todo. É porque aí já vai enviesar para se é continuismo ou não. Eu Mas só estou mostrando que isso aqui foi dado diretamente. Sim, mas deixa eu trazer para minha argumentação. Eu estou querendo mostrar que esse texto do ID, esta ordem do fazer discípulos, foi dada no contexto imediato aos apóstolos, que de forma secundária chega a nós. Ali não foi universal porque ele estava o primeiro contato com os apóstolos ali, né? A princípio era Jesus e os apóstolos. Elas ali, primeiro contato, a primeira mão, foi ali, foi para eles que foi passado a mensagem, para aqueles 12. Não significa que é o que eu estou dizendo, que só ia ficar para aqueles 12. Senão, aqueles 12, para quem eles pregou, acabou no tempo ali, parou. Não precisa pregar mais hoje, não precisa vir mais para agora. Acabou a igreja, fecha tudo. Não tem, não faz sentido. Porque aí você vai ver as histórias dos apóstolos pregando, da samaritana, enfim, aí você vai vir muito mais gente por aí que começa a pregar, que tem encontro com Jesus e começa, vamos dizer assim, tocar o terror. Então, é limitar muito Deus aí nessa teologia dele. Nós quem? Aos pastores. Então sendo assim, então só os pastores têm que pregar para toda criatura? Eu que devolvo a pergunta, por que as mulheres na sua igreja não batizam se tiverem homens lá? Então calma aí, vamos lá. Tá o argumento na mesa, missionário. Então, se for assim, seguir essa lógica, só pastores e homens vão poder evangelizar, porque a evangelização é algo para todo crente fazer. Então mas sendo aí assim, concordamos. é restrito só... então assim, é dicotomizado, né? Esse aqui pode... Deixa ela concluir, porque ela te ouviu. Então, assim, Filipe não era apóstolo e batizou eunuco em Atos capítulo 8. Mas, assim, não vou fugir aqui a questão do assunto do debate, que é se as mulheres podem ou não pregar na igreja. Se nós analisarmos para essa questão doutrinária, muitas doutrinas na história da igreja não foram articuladas por muitos séculos. Se nós olharmos a questão da trindade, tantas outras coisas, até mesmo a questão escatológica, não foi elaborada até recentemente. Então, quando alegam que, porque a mulher não pode pregar, porque lá na história da igreja a gente não vê a presença de tantas mulheres pregando, ou enfim, se nós analisarmos isso, é como se fosse uma parte apenas da história que é contada, porque grande parte dos escritores, das pessoas que escreveram naquela época, eles eram contra, né? Eram contrário. Se nós analisarmos também essa questão de mulher não poder falar na igreja, isso aí é uma coisa que veio, é uma obra de... É assim, você olha para a mulher, né, olhando assim, né, visivelmente. A mulher está na sua frente. A mulher tem um dom. Você vê que tem Deus, tem palavra, tem teologia ali. E a palavra fala que é Deus que capacita. Não tem como falar que não foi Deus que levantou a pessoa para pregar o evangelho. Entendeu? Eu nunca vi uma mulher pastorear. A mulher está no comando, vamos dizer, no comando de uma igreja pastoreando. Nunca vi até hoje na minha vida. Nesse caso eu até concordaria, mas pregar, cara, pregar é evangelizar, é falar de Deus, é falar do amor, é isso. Não tem, qualquer um pode. Calvino, veio a partir ali de Calvino que ele começou a, com mais veemência, dizer e afirmar que as mulheres não poderiam pregar. Então, o que a gente faz com Priscila? O que a gente faz com Febe? O que a gente faz com Lídia? Com Maria Madalena, que ela se assentava aos pés de Jesus como um apóstolo para aprender. Assim como os apóstolos ali, os discípulos sentavam, ela também se sentava. Então, a gente tem que considerar que o batismo, respondendo a sua pergunta, ele tem a ver com o ingresso na comunidade cristã. E fazer esse ingresso, ele deve sim passar pelos pastores, mas na ausência de um pastor, uma mulher ordenada ou designada para isso pode fazer. Os Gideões têm uma missionária na África que ela batiza, ela faz casamentos, porque não tem ali um pastor apto para fazer esse tipo de função.
Vamos lá, eu tentei marcar algumas questões aqui, lembrando que o meu propósito não é contradizê-la no sentido direto, mas é mostrar os motivos pelos quais nós defendemos que não seja lícito, né, as mulheres pregarem. Vamos pegar primeiro esse texto, então, que nós estamos discutindo de Mateus 21. Olha, né? eu não sei, mas os motivos pelos quais os caras não querem que as mulheres pregam, às vezes eu fico pensando, será que seria machismo? Será que seria só Bíblia mesmo? Será que é só porque a Bíblia tem algumas partes que eu acredito que, por exemplo, como na época que Paulo falou que a mulher tinha que sentar e aprender, você tem que ver a situação daquela época, que estava se passando ali. Por que a mulher não poderia levantar a voz? Lá era cheio de deusas, de pessoas, de sacerdotisas, sabe, pagãs se levantando. Você tem que ver o tempo e a época, por que a mulher teve que dar uma segurada por causa da situação. Não significa que vai ser no contexto geral para todo o tempo. Entendeu? Não é bem assim. Partindo da ideia de uma universalidade. Ok, mas aonde esse texto mostra, ou a não ser que nós demos um salto hermenêutico aqui, em que isso dá base para pregação na igreja, porque esse é o tema, né? Voltemos ao tema, então. Porque o texto está dizendo, enquanto vocês vão, ou tendo ido, e de onde? Enquanto vocês vivem. Aí eu concordo com a missionária, que sim, todos nós somos chamados. Aí ele já mudou o argumento dele para pregação na igreja. Ele já mudou o argumento. Então quer dizer que eu posso sair lá fora, juntar uma multidão e pregar para 500 pessoas, 1000 pessoas, uma mulher, no caso, pode ir lá fora e fazer isso uma mulher. Aí na igreja com 10, 20 membros ela não pode porque está dentro entre 4 paredes. Você entendeu a pegada? Já um argumento, ele já está dando um salto hermenêutico. A anunciar as boas novas, mas a nossa proposição de hoje, pelo menos desse programa, é no que diz respeito na igreja. Mas o senhor acha que Jesus, nessas falas correlatas, que são Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24... 22. Lucas 20, acho que é 24, 47, mas tudo bem, pode ser o 22, eu posso estar errado, mas vamos lá. Você acha que nesses textos... 24, desculpa. O senhor acha que nesses textos Jesus estava falando da pregação nas 4 paredes, conforme vocês Acabei levantaram de falar. aqui? Ou Acabei no de falar. todo, Não, pregando o evangelho? eu não acho que seja nas 4 paredes. Então não serve como argumento. Pronto. Como não? Eu estou dizendo... Eu errei? Eu falei alguma coisa errada, gente? Ele está dando um salto hermenêutico, né? Que esse texto não serve como argumento para que haja a licitude da pregação nas igrejas, porque o texto não fala de pregar nas igrejas. O texto que vai... Então, o que o senhor estava defendendo até há pouco, que esse texto não serve para as mulheres. É mais para os apóstolos, então, que eram homens. Não, estou dizendo que o contexto, e não sou eu quem digo, tá? O texto mostra que... Primeiro, era só para os apóstolos, como hoje pode só para os pastores. Aí agora serve para dentro da igreja. Vai lá fora, pode. Vocês estão entendendo? Ai, gente. Esta ordem foi dada primariamente a quem? Aos apóstolos, Isso, claro. foi isso que eu disse. Uhum. Agora, mas aí eles representam quem? Aí o senhor disse os pastores. Não. Eu estou dizendo uma classe oficiosa. Então, por exemplo, na igreja presbiteriana, nós entendemos que existem 2 ofícios. Presbíteros e diáconos. Que, pela tradição não denominacional ou institucional, mas a tradição apostólica, isto foi passado destes para os segundos presbíteros, os pais da igreja, assim sucessivamente. Diferentemente da igreja católica, que monopoliza a ideia. Agora, se nós não tivermos uma ligação na tradição dos apóstolos, dessa sucessão oficiosa, essa igreja nasceu aonde? O que eu estou dizendo é isso. Agora, reitero, se ficou mal compreendido, esse texto não dá base, pelo menos para minha interpretação, para licitude ou para dizer que existe uma ordem para que haja pregação feminina nas igrejas. Foi isso que eu disse, tá? Missionária. Então, nessa questão aqui que você falou da universal... Gente, rapidinho. É uma coisa simples de entender. Jesus, ele fala muito de oficial, porque os outros apóstolos não oficializou, porque eles eram os oficiais. É simples de entender. Jesus tinha 12 apóstolos com ele ali. Aqueles ali foram escolhidos e selecionados a dedos por Jesus
Porque Jesus precisava manifestar a sua glória, espalhar a sua palavra, espalhar o amor, a salvação, as boas novas, um novo testamento. Jesus precisava, então ele selecionou 12 pessoas. Mas não foram só os 12 que pregaram desde a época. A mulher samaritana, quando ela tem um encontro com Jesus, depois de Jesus falar de todos os pecados, de tudo da vida dela, a palavra fala que ela sai do poço e fala que ela vai a Decápolis são 10 cidades, e ganha as 10 cidades para Jesus. Como é que faz? E aí? Como é que faz? Ah, mas lá Paulo falou que a mulher não era para aprender. Paulo falou que não era para mulher, que era para mulher somente aprender e não ensinar. Tá entendendo? Então, peraí. Então, Paulo está contradizendo Jesus? Vai ver no contexto por que Paulo falou aquilo. Vai entender que, como eu já disse antes, tinha muito sacerdotista, estava tendo muito problema na cidade ali. Então, tem que entender por que Paulo, no original, enfim. Porque não tem como a palavra se contradizer. Porque Jesus, o que ele fez, não só com ela, enfim. E outra, eles falam que teve muito mais milagres, mais coisas que aconteceram que se foram para escrever, não cabe na Bíblia, não ia caber nos livros, de tudo que Jesus fez lá. Então tem muita coisa que a gente não sabe. Não é só o que está escrito na Bíblia, não dá para limitar Jesus. Tem muita coisa que aconteceu na época de Jesus que a gente não sabe. Estão entendendo? Isso, para mim, às vezes, é limitar Deus, nessa teoria, nesse caso aqui, né, de que não houve uma proibição e de que realmente o evangelho é para todos. E que realmente a gente tem testemunhos na Bíblia, como foi citado até pela missionária, que tem mulheres que pregam, evangelizam. E não adianta você ficar falando, é só na igreja que pode. Não, foi só os pastores. Não adianta você ficar caçando. Caça coquinho para lá, caça coquinho para cá, e daqui a pouco vai cair em cima da sua cabeça. É assim que funciona. Então não adianta. Essa foi a primeira parte do nosso debate, que a gente vai fazer a reação. Não quero deixar muito longo os debates. A gente vai para um segundo depois dela também. Tá? Eu quero que você se inscreva no canal, deixe o seu like aí para fortalecer. Se você não assistiu o vídeo lá desde o começo, lá que eu coloquei lá para você também saber as informações de você ajudar o canal do YouTube, clica no link que vai estar aqui na descrição, vai lá, dá uma olhada na página lá e aproveita que é oportunidade única, cara. Valeu, Deus abençoe a todos vocês, tamo junto e me aguarde até o próximo vídeo.